Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 18 – Despachando Piratas. Nós deixamos a capital em uma pequena nave aérea e chegamos a um porto de naves aéreas em uma ilha flutuante não muito distante. Embarcações se moviam ocupadas para lá e para cá em todos os lugares que olhávamos. Isso me lembrava uma estação de trem ou terminal de ônibus, menos os próprios ônibus e trens. Fui esperar na área designada, onde havia deixado minha nave, a parceira, ancorada em espera. Lucion havia construído a embarcação de 700 metros ele mesmo. Parecia tão quadrada quanto qualquer outra embarcação ancorada aqui, embora seu tamanho superior a fizesse se destacar. No interior, o design era simples, mas eficiente. Você realmente a deixou esperando como eu pedi? Lucion, escondido dentro da minha bagagem, respondeu. Foi uma tarefa simples para a parceira. Ele baseou seu design e funcionalidade na nave espacial onde seu corpo principal residia, que era comparativamente futurista. Bem, era uma nave espacial, afinal. No entanto, eu não podia deixar ninguém naquela nave principal porque de forma alguma eu poderia mentir sobre sua tecnologia obviamente avançada. Todo mundo sabia a história de como eu havia descoberto um item perdido, algo que não conseguíamos replicar com a tecnologia moderna. No entanto, eu pedi a Lucion para criar a parceira para que eu pudesse usar no lugar daquela nave. Eu não queria que ninguém descobrisse a verdade sobre as capacidades de Lucion. Se o fizessem, alguém inevitavelmente iria a extremos, ou seja, me matar, para tomá-lo. Portanto, uma nave de aparência comum. Droga! Se eu não tivesse navegado na nave principal de Lucion naquela primeira vez, ninguém saberia sobre ela, e eu não teria que passar por todo esse problema. De qualquer forma, Lucion estava se gabando da parceira como um pai orgulhoso e irritante, ou talvez como um artista iniciante. Aparentemente, ele havia se apegado. Aya realmente sentia esse tipo de conexão emocional. Mestre, você percebeu? Sim, eu vejo eles. Livia e Carla estavam ao lado da parceira. Livia segurava as bagagens de Carla. No momento em que me viram se aproximando, Carla arrancou suas malas de volta, como se quisesse fingir que as estivera carregando o tempo todo. Ela realmente achou que eu não notaria? Mais importante, o que Livia estava fazendo aqui? Ela parecia bastante deprimida com isso também. Será que sua tentativa de se reconciliar com Angie não correu bem? Barão, aqui. Carla me chamou com uma voz melódica. Bem, isso me assustou um pouco. Meninas são assustadoras. Só se lembre, elas têm mais medo de você do que você delas, disse Lucion. Você tem certeza que não está confundindo medo com ódio? Ao me aproximar das duas garotas, outro par de rostos familiares se aproximou. Vermelho e roxo, ou seja, Greg e Brad. Greg Fossberg tinha um físico tonificado, ele adorava se gabar de sua força, e cabelo curto e penteado para trás. Ele carregava uma lança em uma das mãos. Brad Fofill apenas usava uma expressão contrariada no rosto. Por que diabos Bart Fort está aqui? Suas palavras maliciosas perfuraram meu coração frágil. Ei, olhem, são um casal de perdedores, eu provoquei de volta. Eles se aproximaram, lançando-me olhares furiosos. Sim, eles são péssimos. Cabelo de popstars, personalidades de bandidos comuns. Está procurando briga, hein? Greg rosnou. Quer testar quem vai perder dessa vez? Brad ameaçou. Eu recuei atrás de Livia. Sim, estou aqui por essas duas. Não tenho tempo para vocês, então vão embora. Infelizmente, eles não foram embora. Greg coçou o topo da cabeça e Brad voltou o olhar para Carla. Pode explicar? Ela parecia perturbada ao desviar o olhar, um truque óbvio para esconder suas verdadeiras intenções, quaisquer que fossem. Não que sua duplicidade fosse uma surpresa para mim. Ah, bem,
Eu pensei que seria mais eficiente se todos nós voltássemos juntos para as terras da minha família na nave aérea do barão. O quê? Eu me virei para ela. Você está me dizendo para deixar esses sem ninguém na minha nave? Veias saltaram nas testas de Greg e Brad. Temperamento, temperamento. Quem você está chamando de Zé Ninguém? Sinceramente, que atrevimento. Desculpe. Carla pediu desculpas. Eu deveria ter te contado. Na verdade, eu também pedi ajuda ao Lord Brad. A atenção de todos se voltou para Brad. Carla serve a casa da minha ex-noiva, explicou ele relutantemente. Então, quando ela veio pedir minha ajuda, concordei em ajudá-la. Ela também prometeu uma recompensa e disse que esses piratas têm uma recompensa por eles. Achei que isso poderia ser uma maneira de ajudar Marie, então aceitei. Sua resposta soou perfeitamente razoável. Brincadeira. Não, não soou. Estava totalmente distorcida. Não porque ele, um estudante, pensou que poderia muito bem ir lutar contra alguns piratas aéreos. Não, era a lógica estúpida deste jogo Otome em ação novamente, que achava perfeitamente natural que os homens arriscassem suas vidas apenas para ganhar o afeto das mulheres. Lutar com sucesso contra piratas certamente aumentaria o apelo de um cara no campus, mas apenas porque este mundo estava todo bagunçado. Greg bateu a parte de trás de sua querida lança no chão. Ele ficou com as pernas afastadas, fazendo uma figura imponente. E depois que ele me contou o que estava fazendo, eu decidi vir junto também. E o que diabos você espera conseguir com uma única lança? Todos os personagens deste mundo podem ser considerados mortos-vivos pelo modo como pensam as coisas. E os outros três? Eu perguntei. Você sabe, preto, verde e azul. Pare de nos chamar assim. Brad estalou. Nossos amigos foram convocados por suas famílias. Marie tinha um recado para fazer, então ela também não pôde vir. Francamente, mesmo que ela não estivesse ocupada, eu não a teria deixado nos acompanhar. É muito perigoso. Então somos apenas nós dois. Greg riu. Esses caras são muito sérios. Eles sabem que vão ouvir um monte de reclamações ao voltar para casa, mas foram mesmo assim. Eu também fui convocado, mas tenho medo de estar ocupado acompanhando Brad. Não posso confiar nele sozinho. Silêncio, cabeça de músculo. Se dependesse de mim, eu teria trazido Chris, não você. O que você disse? Sim, definitivamente sem cérebro. Dois idiotas não eram muito melhores do que um idiota com um bastão afiado. Eles nem tinham armas decentes com eles. Nossos inimigos eram chamados de piratas do ar porque tinham naves aéreas. Como esses dois iriam lutar contra um navio? A magia de um cara. A lança de outro cara. Era alguma espécie de piada? Que desamparo! Na verdade, dado o renome que esses piratas haviam conquistado, eles provavelmente tinham armaduras. Greg e Brad não tinham a menor chance de ganhar sem armaduras próprias. De qualquer forma, vamos trabalhar juntos e derrotá-los, ok? Carla nos apressou. Vamos, Olivia, me ajude. Livia apenas olhou para os pés. Quando Carla percebeu que Olivia não estava respondendo, ela estalou a língua silenciosamente. Aposto que ela pensou que eu não ouviria. Isso me fez coçar a cabeça. Eu não percebi que as coisas estavam tão ruins para Livia. Eu precisava conversar com ela depois. Por enquanto, entrei no navio, eu disse. Mas estou avisando, não tente fazer nada engraçado com o parceiro. Greg mostrou os dentes para mim. Ao contrário de você, nós não somos tão imaturos. Eu resmunguei. Ficar irritado com um comentário casual era exatamente o que o tornava tão imaturo. Estou te avisando porque você é um bebê. Você quer ir? Você não soaria tanto como um bebê chorão se não choramingasse por qualquer coisinha. Idiota. Eu peguei a mão de Livia e corri para o navio. Greg e Brad seguiram atrás, junto com Carla. Eu não perdi o sorriso dela,
que parecia dizer: sucesso. Ok, eu pensei, chegamos até aqui. O que ela e seu marionetista esperam que aconteça em seguida? De volta ao dormitório das meninas, Angie entrou no prédio da classe geral com um pequeno presente na mão. Ela olhou nervosamente pelos corredores, procurando o quarto certo. Eu me pergunto se isso será suficiente, ela murmurou para si mesma. Angie já tinha examinado nervosamente o presente cerca de uma dúzia de vezes. Ela o comprara para Livia, mas não tinha certeza se sua amiga gostaria. Ela foi ao dormitório dos meninos naquela manhã para consultar Liam, mas ele já havia saído para o território da casa Wayne. Aquele palhaço. Eles estão apenas usando ele, mas ele realmente arrastou sua nave aérea para eles. Embora Angie tivesse tentado impedi-lo, Liam insistiu em ir. Ela se preocupava com ele, então entrou em contato com sua própria casa para alertá-los, mas ela não tinha uma nave aérea própria. Diferente de Liam, ela não podia tomar decisões impulsivas e agir livremente. Embora planejasse persegui-lo em breve, ela queria convidar Livia primeiro. Angie ficou pensando no que dizer a ela. Como devo agir quando encontrar ela? Será que ela vai me perdoar? Ela percorreu o dormitório das meninas, atormentada pela ansiedade. Quando outras meninas a viram, saíram do seu caminho, espremendo-se contra a parede enquanto ela passava. Uma delas tentou dizer algo a ela, mas Angie apenas disse: estou um pouco ocupada no momento. Quando finalmente chegou ao quarto de Livia, Angie arregalou os olhos em choque. O quê? É isso. Era decididamente diferente das acomodações que os outros alunos haviam recebido. Na verdade, uma placa na porta dizia armazenamento. A escola tinha colocado Livia em um antigo depósito. Pichações depreciativas decoravam a porta dela e as paredes ao redor. Angie se controlou e bateu, mas não houve resposta. Livia. Sou eu, Angélica. Mesmo depois de chamá-la, ela não recebeu resposta. Pelo menos, não até alguém atrás dela dizer: ah, se não é Angélica. Quando Angie se virou, ela deu de cara com a garota Ofrey, que estava cercada por seu grupo de seguidoras. Os arranhões de seu encontro anterior ainda marcavam seu rosto. Vou ter que encarar sua horrenda face novamente, perguntou Angie, com os olhos semicerrados. A garota Ofrey era sua veterana, mas Angie simplesmente não se importava mais. A garota Ofrey debochou de volta. Você deve realmente me desprezar. Não gosta de uma novata, não é? Pessoas como você são um incômodo. Você acha que é melhor do que todo mundo só porque sua família está no poder há mais tempo. Novata. Por favor, essa palavra é muito bonita para você. Você vai insultar os verdadeiros novatos. Além de ser de uma facção oposta à Casa Redgrave, a Casa Ofrey havia, segundo o conhecimento de Angie, se envolvido em assuntos bastante questionáveis. Além disso, a filha de Ofrey e suas seguidoras incorporavam todos os terríveis estereótipos sobre as estudantes do colégio, donas de escravos festeiras, com um verdadeiro exército de escravos recém-comprados para substituir os que haviam sido forçadas a abrir mão. Não é de admirar que Angie a detestasse tanto? Novo dinheiro realmente faz com que os gostos sejam infantis. É patético vê-los desfilando assim. A garota Ofrey estalou a língua. Eu te devo muito pelo que você fez durante o festival escolar. Ou talvez ela finalmente tivesse aprendido a lição, pelo menos o suficiente para usar palavras em vez de punhos para lutar. Angie sorriu levemente. Receio que não tenho tempo para perder com você. A garota deu-lhe um sorriso feio. Ah! Você veio aqui para ver seu querido animalzinho. Você realmente gosta de mimá-la com carinho. Angie franziu a testa. O que você está insinuando? A garota Ofrey se aproximou, até que seus rostos estivessem a apenas alguns centímetros de distância. Angie franzia o nariz com o perfume avassalador da garota. Se você quer manter sua preciosa seguidora e seu querido bichinho a salvo, precisa de uma coleira mais apertada. Seria tão trágico se eles morressem, não seria? Os olhos de Angie se arregalaram,
e os lábios da garota Ofrei se curvaram para trás, revelando dentes brancos como pérolas em um sorriso maligno. Eu sabia que você estava por trás daquele pedido, murmurou Angie. Se você sabia, então deveria tê-los impedido. Eu acho que a filha da Rede Grave realmente é fria. Apesar da provocação, Angie manteve a calma. Garota tola, você percebe com quem está mexendo. Se você acha que Liam é apenas um talentoso cão de guarda, você está enganada. Ele pode não ter percebido que a família de Carla serve à sua, mas ele sabe que isso é problema. Ah, mas então por que ele concordou em ajudá-la? Ele é tão difícil de entender como sempre. No entanto, dito tudo isso, a única que Angie realmente lamentava era esta garota. Ah, sim, disse a garota perversa, e seu querido bichinho também saiu. Saiu. Exatamente. Carla levou a plebeia com ela, disse que eram amigas. Ela realmente tem um gosto estranho. Há piratas por toda parte lá fora, você sabe. Quem levaria seus amigos para um lugar tão perigoso? Em um piscar de olhos, Angie agarrou a gola da garota Ofrei e a jogou contra a parede. Ela puxou a gola da garota sufocantemente apertada em volta da garganta e a levantou no ar com uma mão. Me diga, rosnou Angie, o que você fez com Livia? Eu não consigo respirar. Os pés da garota Ofrei balançavam desamparadamente, chutando o ar enquanto ela agarrava o braço de Angie com as duas mãos. Suas seguidoras e servas correram imediatamente em seu socorro, mas o olhar ameaçador de Angie as congelou no lugar. Não ouse encostar em mim. Eu vou te despedaçar. A voz de Angie tinha um arrepio assassino. Depois de ter certeza de que elas não se moveriam, ela voltou seu olhar para a garota Ofrei, cujo rosto se contorcia de angústia. Meu temperamento é curto. Fale logo. O que você está planejando? Me solte. De repente, o pânico da garota diminuiu, e ela ficou arrogante, como se tivesse percebido algo. Meu pai não vai deixar isso passar, você percebe? Sua família inteira já está em apuros. Eu estou fazendo as perguntas, interrompeu Angie. Ultimamente, tantos tolos têm me subestimado. Você apareceu em um momento perfeito. Eu poderia fazer um exemplo com você. Esses tolos eram principalmente outras estudantes. Isso havia sido um ponto de ansiedade para Angie por um tempo. Os meninos eram comparativamente fáceis de lidar. A garota Ofrei sorriu, apesar do estrangulamento de Angie. Vá ver por si mesma se está tão preocupada. O que você acha que estou fazendo? Angie jogou a garota no chão. Então, ela se virou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Somente quando dobrou a esquina é que ela começou a correr. Eu tenho que entrar em contato com Liam. Seria mais rápido se eu voasse atrás dele diretamente. Não, se ele está levando o parceiro, será difícil alcançá-lo. Com isso, Angie seguiu em direção à casa de um certo duque na capital. Ela embarcaria em um de seus navios aéreos imediatamente. Quando Black, ou melhor, Julius, retornou ao palácio, a primeira coisa que o aguardava era uma bronca de sua mãe em seu escritório. Ela fez uma pausa no meio de organizar papéis e disse, muito objetivamente, você quer suprimir piratas para ganhar fama. Julius, você não entende sua posição, entende? Com sua queda em desgraça, você não tem acesso a nenhum dos nossos recursos militares. Nenhum navio, nenhuma armadura. Nem tem o direito de comandar as tropas do reino. Você deseja exterminar piratas. Não me faça rir. Ele estremeceu, mas protestou. Mas, mãe, não é nosso dever como nobres expulsar essa ralé. É o dever daqueles a quem esse trabalho é atribuído. Julius, você realmente se acha mais capaz do que os cavaleiros e soldados que lidam com piratas aéreos todos os dias. Sei que às vezes os meninos da academia se envolvem em questões além de sua capacidade, mas recebemos frequentes reclamações daqueles que veem a ajuda dos estudantes como um obstáculo. Você não sabia? Alguns dos estudantes do sexo masculino iam além do chamado do dever para tentar ganhar nomes para si mesmos.
Os cavaleiros e soldados mais velhos não podiam exatamente recusar quando os meninos insistiam em ajudar, e alguns até apoiavam os estudantes do sexo masculino, ajudando-os em sua busca por conquistas. Eles sentiam grande simpatia pela busca desesperada dos meninos por parceiros de casamento. Entendo as circunstâncias gerais, disse Milene. Então, deixamos os outros meninos participarem. Seus amigos podem. Mas esta baronia, eles podem seguir os canais apropriados e ter tropas enviadas, se assim desejarem. Então, eles podem recrutar estudantes da academia. Para Julius, Milene parecia uma pessoa completamente diferente no trabalho. Sua persona inocente não estava em lugar nenhum. Droga! A essa altura, não vou conseguir ajudar Greg e Brad de jeito nenhum. Vozes ecoaram no corredor. Depois de receber permissão dos guarda-costas de Milene, Gilk entrou de repente na sala, ligeiramente sem fôlego. Milene o analisou e voltou aos seus papéis. O que foi? Sua caneta continuou se movendo. Gilk respirou fundo, olhou brevemente para Julius e respondeu. Sua Majestade, o Barão Bartyford partiu para eliminar os piratas que assolam a casa Wayne. Greg e Brad parecem estar com ele. Julius olhou para sua mãe, certo de que ela repreenderia Gilk por ter vindo todo esse caminho por algo tão insignificante. O quê? Lyanna está indo. Milene exclamou, soando mais como a mãe que Julius conhecia do que uma rainha em modo de trabalho. Não, isso era diferente. Um leve rubor coloriu suas bochechas. Mãe. Por favor, abra seus olhos. Que parte de Bartyford você poderia possivelmente se apaixonar? Não, espere um momento. Essa pode ser minha chance. Mãe, disse Julius em seu tom mais persuasivo, devemos enviar reforços atrás deles imediatamente. Por favor, confie a frota a mim. Garantirei que esses piratas sejam eliminados rapidamente. A expressão vulnerável e quase tímida no rosto de Milene desapareceu. Julius, você não tem experiência no comando de uma frota. Você só atrapalharia. Além disso, não podemos fazer com que os cavaleiros e soldados dividam seus esforços cuidando de você, não é? Ela se virou para Gilk. Essa informação é precisa. Sim. Já confirmei. A filha do Conde Offrey está envolvida, então eu suspeito fale fatos, não suposições. Gilk endireitou a postura. O Duque Redgrave enviou uma aeronave atrás do parceiro, que atualmente está a caminho da baronia problemática. A informação vem de uma fonte confiável. A casa Redgrave estava envolvida. Julius olhou novamente para sua mãe. Milene parecia ponderar o assunto. Reforços adicionais são desnecessários. Esta será uma boa oportunidade para conhecer a verdadeira extensão das habilidades do Barão Bartyford. Ele é apenas um cavaleiro talentoso. Ou ele é realmente capaz de enfrentar esses piratas? A decisão do Duque de enviar um navio atrás deles significa que ele pretende fornecer apoio a Lyanna. Dada sua posição precária no momento, isso parece ser uma escolha perigosa. Mãe. Julius protestou. Por favor, deixe-me ir também. Por que você deixa Bartyford ir, mas não eu? Milene voltou ao seu trabalho, suspirando. Sua incapacidade de responder a isso por si mesmo é exatamente porque eu não posso deixar você ir. A sala de recreação do parceiro tinha uma mesa de sinuca e um alvo de dardos, dando-lhe uma atmosfera de cassino. Era um lugar ideal para matar o tempo, então logo Brad, Greg e eu nos encontramos lá. Apostando, é claro. Eu usava um sorriso relaxado enquanto os dois franziam a testa, estudando suas cartas. O que é de errado? Eu perguntei. Vocês vão lutar contra mim ou desistir? Greg rosnou. Espere. Me dê um segundo para pensar. Eu já havia tirado uma quantidade decente de dinheiro dos dois. Eles carregavam muito, dinheiro que haviam ganhado durante o festival escolar. Que pena que passaram por todo aquele trabalho apenas para perdê-lo para mim. Por que não desistir agora? Se vocês desistirem, eu deixo vocês irem, provoquei. Suor escorria pela testa de Brad.
De jeito nenhum. Vou ganhar essa rodada. É estatisticamente impossível você continuar ganhando assim. Eu juro, essa é minha. Eu havia derrotado eles em várias rodadas consecutivas, trapaceando, é claro. Brad estava certo, meu histórico de vitórias não fazia sentido estatisticamente. Eu considerava isso como um direito em vez de cobrar deles uma carona no meu navio. Tão ingênuos, esses dois. Assim que chegassem ao mundo real, alguém iria passá-los para trás. Mas antes que isso acontecesse, eu ensinaria a eles uma ou duas coisas sobre o duro e implacável destino de um adulto. Eles simplesmente ainda não perceberam que a lição que eu estava transmitindo era bondosa. Aqui vamos nós. Vou ganhar dessa vez. Os dois se decidiram e colocaram suas cartas na mesa. Greg sorriu triunfante. Como é isso? Brad também estava seguro de si. Realmente parecia que ele poderia ter uma mão vencedora. Essa é minha. Cara, quantas vezes você precisa perder antes de reconhecer o padrão aqui? Eu suspirei para mim mesmo e lentamente revelei minhas cartas. Os dois empalideceram e desabaram na mesa. Desculpe, eu disse. Eu ganho de novo. Greg segurou a cabeça com as mãos. Não é possível. Você deve estar trapaceando. Você está certo, eu estou. Mas é culpa sua por não descobrir como eu estou fazendo isso. Brad passou as mãos pelos cabelos e uivou. Quantas rodadas perdemos? Isso é inconcebível. Juntei as cartas. Vocês dois são mesmo um casal de idiotas. Os dois me lançaram olhares furiosos, mas suas carteiras estavam vazias demais para desafiarem-me novamente. Enquanto guardava as cartas, Greg exausto perguntou a Brad. Ei, que tipo de pessoa era sua ex-noiva? Brad olhou choroso para sua carteira vazia e suspirou. Seu nariz se enrugou de aborrecimento. A senhorita O'Frey é um tipo raro de mulher, eu acho que você poderia dizer. Ah, ele estava certo sobre isso. Uma verdadeira garota propaganda, aquela garota O'Frey, para o pior que a nobreza tinha a oferecer. A maioria das meninas descendentes das casas mais altas eram mais compostas, então o consumo imprudente da ex de Brad chamava todos os tipos de atenção. Eu ouvi enquanto preparava um chá. Nós nos encontramos apenas algumas vezes antes que nossas famílias concordassem com o noivado. Posso contar nos dedos de uma mão o número de vezes que conversamos na escola. Embora, estou feliz por não ter brigado com ela como o príncipe Gil que fizeram com suas ex-parceiras. Nosso acordo realmente foi uma união política comum. Eu sabia que a senhorita O'Frey era indiscreta, mas sei pouco sobre sua personalidade ou seus hobbies. Eu ouvi rumores, disse Greg. A casa O'Frey não tem uma reputação muito ruim? Por que você ficou noivo de uma garota assim? Não vejo nenhum mérito nisso para você. Eu não teria feito isso se não houvesse mérito, Brad apontou. A casa O'Frey foi tomada, como você sabe. O chefe anterior era um comerciante. Do ponto de vista deles, um acordo com minha casa garantia descendentes de sangue nobre. Greg franziu a testa, insatisfeito com essa explicação. Muitos dos atuais nobres de Oxford eram descendentes dos aventureiros de elite que fundaram o reino. Outras famílias subiram na escada social ao longo das gerações, ganhando renome, muitas vezes com um aventureiro como eu liderando o caminho ou um descendente que alcançou grandeza no campo de batalha. Algumas casas encontraram maneiras menos valorosas de subir na hierarquia. Essas pessoas eram frequentemente rotuladas como novos ricos, mas, na minha opinião, o simples fato de terem conseguido algum tipo de sucesso neste mundo merecia elogios. No entanto, havia uma exceção, nomeadamente a casa O'Frey. Eles eram apenas um baronato antes de serem usurpados por um comerciante que ganhou mais títulos explorando brechas legais, resultando em seu atual condado. Outros nobres ressentiam-se disso. Quem poderia culpá-los? A casa O'Frey não tinha feitos ou sucessos distintos antes de sua ascensão ao poder. Eles eram nobres por força de zonas cinzentas contratuais e cargas de dinheiro. Desde então, a família manchou suas mãos com várias práticas obscenas.
As pessoas os odiavam, mas eles tinham seus aliados, nunca teriam chegado tão longe se não tivessem. Especificamente, eles estavam envolvidos com uma das principais facções políticas do reino, mas eu não sabia muito mais do que isso. Eu não estava interessado em todo esse material meticuloso. De qualquer forma, o maior problema atual da casa Ofrei era a linhagem. O chefe anterior da família havia elevado casa de comerciantes comuns à nobreza. Seu filho havia herdado, o que estava tudo bem, mas nem ele nem sua irmã possuíam sangue nobre estabelecido. O noivado da infeliz garota Ofrei com Brad tinha a intenção de garantir o lugar da casa Ofrei na estimada linhagem nobre. Ao se integrar com a casa Filho, eles poderiam adicionar maior legitimidade à deles. Sinceramente, eu lutava para entender como alguém poderia ser tão faminto por prestígio a ponto de se submeter a tudo isso. Greg levantou a cabeça, tomado pela epifania. Ah, certo, a família dela tem ficado bastante amigável com o principado. Agora você entendeu. Brad disse, exasperado. Minha família governa a fronteira que nos separa do principado. O conde Ofrei pediu à minha família para considerar meu noivado com sua filha, se quando a casa Ofrei conseguisse estabelecer laços diplomáticos com o principado. Nunca imaginamos que eles teriam sucesso, então o meu pai concordou. Eles causaram um verdadeiro alvoroço quando conseguiram, hein? Todo mundo estava falando sobre como não precisaríamos mais temer o Cavaleiro Negro. E, como resultado, nós dois ficamos noivos, Brad concluiu. O território da casa Phil realmente cobria a linha de frente, a fronteira que nos separava do Principado de Fanos. Fanos tinha o guerreiro extremamente poderoso, leia-se, grande aborrecimento, do seu lado, o Cavaleiro Negro. Toda vez que o reino lutava contra o Principado, sofríamos enormes baixas por causa dele. A paz negociada pela casa Ofrei obrigou a casa Phil a concordar com o pedido do conde Ofrei por uma união matrimonial. Detalhes à parte, Greg continuou, eles realmente fizeram um bom trabalho desde que se tornaram condes, não é? O que é exatamente o que os torna problemáticos? Na verdade, o senhor Wayne insinuou uma vez que queria que eu terminasse as coisas com a senhorita Ofrei. Um pouco astuto, não acha? Suponho que não é surpresa que uma casa vassala de um senhor astuto demonstre as mesmas tendências. Bem, meu noivado não é muito diferente do seu, disse Greg. Só conheci minha noiva algumas vezes. Como se eu tivesse algum sentimento por ela. Pensando bem, eu percebi que nem as noivas de Greg nem as de Chris apareceram no jogo. Que tipo de mulheres eram elas? Lucion interrompeu abruptamente com um relatório, discretamente o suficiente para que os dois relaxando por perto não pudessem ouvi-lo. Mestre, parece que temos uma festa de boas-vindas. Ainda levaríamos algum tempo para chegar ao território da casa Wayne, então, por festa de boas-vindas, ele só podia querer dizer. Navios piratas, ele confirmou. Dois se aproximando. Esvaziei o copo de chá que eu havia servido para mim e me virei para os outros dois. É hora do show, rapazes. Espero que me impressionem. Os dois me encararam surpresos. Eles claramente não faziam ideia do que eu estava me referindo. Inimigo avistado, eu pronunciei cada sílaba. Vão se preparar. Greg saltou da cadeira. Se sim, sem problemas. Brad também se levantou, mas depois os dois ficaram paralisados, como um casal de crianças perdidas. Então, o que devemos fazer? Greg perguntou. Pelo amor de Deus, você só pode estar brincando comigo. Brad é uma coisa, mas, Greg, meu cara, vamos lá, você não é um aventureiro experiente. Esquece. Por enquanto, fiquem de prontidão abaixo do convés. E por que deveríamos fazer isso? Greg retrucou. Porque eu mandei vocês se prepararem e vocês ficaram com a mente em branco. Não me faça soletrar isso para vocês. Eu saí correndo do quarto, dando ordens a Lucion enquanto ia. Os navios piratas ostentavam bandeiras negras estampadas com uma única caveira. Eles se autodenominavam tubarões alados.
O capitão estudou o Partner e assobiou para si mesmo. O chefe ficará muito feliz se colocarmos as mãos nisso. Seu subordinado concordou. É uma grande captura. Mas será que são realmente apenas 4 moleques pilotando aquilo? É enorme. Sim, 3 rapazes e uma moça, disse o capitão. Não tenho certeza se acredito ou não, mas, supostamente, a embarcação é um item perdido. Vamos descobrir em breve, assim que abordarmos e darmos uma olhada. Quer que a gente se livre dos 4 a bordo. Idiota. Os caras são filhotes de nobres ricos. Podemos vendê-los para aqueles velhos endinheirados por algum dinheiro extra. Quanto à garota, vamos brincar um pouco com ela e depois descartá-la. Ela é apenas uma plebeia, então não nos renderá dinheiro de outra forma. Isso animou a tripulação, e seu navio, bem como o que voava ao lado deles, começou a descer. Eles vieram de cima, planejando prender o Partner entre eles e o chão. O capitão colocou a mão no pescoço e o estalou de um lado para o outro. Ouvi dizer que um deles é incomumente forte, mas ainda é apenas um moleque. Certifique-se de ensiná-los como é uma batalha de verdade. AYE. Vamos enfiar essa lição neles. Trajes de armadura foram lançados do navio, um após o outro. No total, os 2 navios piratas lançaram cerca de 20, todos indo direto para o Partner. Vamos nos divertir hoje, graças a esses tolos garotos, disse o capitão. Concordo. Eles só precisavam garantir o navio inimigo para que ele não pudesse escapar e então estaria à disposição deles. Eles sempre capturavam navios dessa maneira. Mas, quando suas armaduras se aproximaram do Partner, algo voou em direção a eles. Um traje cinza escuro, uma armadura visivelmente maior do que um modelo padrão. O que eles esperam conseguir com apenas uma armadura? Aquele garoto pode ser meio notável, mas ainda não é mais que um moleque. Cerque-o e antes que o capitão pudesse terminar sua ordem, a armadura inimiga agarrou 2 dos trajes inferiores dos piratas em cada mão e os esmagou juntos. Ele descartou as armaduras quebradas no convés de seu navio. Enquanto o restante dos piratas tentava cercá-lo, ele os esmagava sem esforço, um após o outro. Um dos piratas tentou detê-lo com um rifle anti-armadura, mas o inimigo desviou do tiro, agarrou o cano e usou-o para enviar a armadura do pirata voando. O capitão percebeu agora que sua tripulação estava em perigo legítimo. Que diabos é aquilo? Recuar. Virem o navio imediatamente tarde demais. Uma onda de choque violenta atravessou o navio, e ele se segurou em uma grade próxima. O que foi isso? Canhões. Nosso alvo está atirando em nós. Não seja ridículo. Estamos em cima deles. A tática geralmente aceita pelos piratas na guerra aérea era voar sobre o inimigo. Canhões tinham baixa precisão, então geralmente eram posicionados na lateral de um navio. Em combates honrosos, a tripulação tentaria levar seu navio ao lado do inimigo e disparar o maior número possível de balas de canhão para perfurar a barreira mágica que protegia cada embarcação. A única maneira de contornar essa barreira era lançar todos os canhões em massa. Para evitar esse tipo de ataque, os piratas optaram por descer do alto. O navio deles é muito grande para manobrar bem. Como estão atirando em nós? E quem está manejando os canhões? Não há apenas 4 pessoas a bordo. Um navio do tamanho do Partner precisava de uma tripulação de pelo menos 1000 pessoas, senão nem mesmo decolaria. 4 não era suficiente, nem mesmo 5, se você incluísse o cúmplice dos piratas na tripulação inimiga. Que tipo de item perdido era essa coisa? Enquanto o Partner continuava atirando, outra onda de choque atravessou o navio dos piratas. Rendição. O capitão gritou. Levantem a bandeira branca. Nós nos rendemos. Greg encarou quando a Arrogance pousou de volta no convés do Partner. Brad, por outro lado, ocupava-se em amarrar os piratas cuja armadura Lian havia destruído. Vem pra cá, cabeça de músculo. Ele berrou para o amigo. A Arrogance se erguia sobre Greg, e enquanto olhava para ele, pensou consigo mesmo, não temos chance. A Arrogance era maior do que a maioria das armaduras modernas, mais alto,
mais largo, você escolhe. E, embora coberto por uma blindagem grossa, voava pelo ar como uma pena dançante. Os trajes grosseiros dos piratas não eram páreo para ele. Greg nunca havia realmente imaginado a força de Liam como inalcançável. Esse não era o problema. Sempre tive orgulho da minha experiência prática, mas que absurdo. Agora que estou aqui por conta própria, sou inútil. Greg havia desempenhado um papel ativo nas batalhas antes, sim, mas apenas por causa do apoio dos seus retentores de casa. Em contraste, Liam lutou completamente sozinho, como sempre. No momento em que os piratas mostraram suas caras, ele avançou para enfrentá-los. Essa era a diferença. O problema. Liam podia ficar sozinho e vencer. Greg nunca sequer havia tentado fazer isso. Eu realmente sou imaturo, hein? Apenas um moleque pretensioso, Greg murmurou para si mesmo. Ele se sentia patético. Pior, ao mesmo tempo, ele se viu incapaz de negar que Liam era muito mais impressionante do que ele lhe dava crédito. Dentro de Arrogas, eu verifiquei meu entorno. Desabilitamos todas as unidades inimigas. O corpo portátil de Lucion estava dentro da armadura comigo, pousado sobre um pedestal vermelho sangue, com seu único olho voltado para mim. Sim, ele disse. Os 2 navios já desligaram seus motores. Mesmo que tentem resistir, não será um problema. Só precisamos afundá-los. Idiota, não faça isso. Vamos levá-los para casa e vendê-los. Os trajes dos nossos inimigos eram de má qualidade, mas seus navios aéreos teriam um bom preço. E eu esperava ansiosamente pela recompensa por suas tripulações. Eu tinha resolvido levá-los vivos, o que era muito melhor do que deixá-los continuar seu reinado de terror. Se eu não estou enganado, não seria mais rápido atirar neles e derrubá-los? Lucion perguntou. Suspeito que eles serão um problema se tentarmos levá-los conosco. Olhe aqui, eu não sou mentalmente construído para encontrar alegria no massacre sem sentido. E se eu vou te usar na batalha, tenho que ser criterioso. Mestre, meu companheiro robô começou, sua voz eletrônica ainda mais fria que o normal. Você tem certeza de que deseja empregar tal cautela mesmo que isso signifique falhar em seu objetivo? A implicação era clara: se você mostrar misericórdia aos inimigos, eles voltarão para assombrá-lo. Sim, mas eles literalmente me assombrarão se eu matá-los, seu idiota. Eu gemi. É exatamente por isso que eu não gosto de ser arrastado para esse tipo de confusão. Eu não gostava de ter que tomar essa decisão. Era uma coisa lutar por vontade própria, onde eu aceitava de todo o coração as repercussões, mesmo que eu fizesse o meu melhor para evitá-las. Era outra questão lutar sob as ordens de outra pessoa. De qualquer forma, decidir se matava ou não um homem não era minha praia. Sério, por que isso está acontecendo? Eu só queria manter uma distância adequada entre mim e os personagens principais para poder viver em paz. Mas já fazia tempo que eu perdi a chance de deixar Livia e os outros por conta própria. E eu sabia que era minha incapacidade de me comprometer que me colocava nessas situações problemáticas. Mesmo agora, eu optei pela abordagem morna, capturar meus oponentes vivos. Por quanto tempo eu conseguiria andar nessa linha tênue? De qualquer forma, continuei, um tiro de advertência não teria sido suficiente. Porque você teve que lançar uma barragem completa neles. Eles tentaram pegar o partner de surpresa. Eu não permiti isso. Esse cara realmente não tem lugar para julgar os humanos. Para uma IA, ele realmente guarda rancor. Se isso era fantástico ou terrível era um assunto em debate, mas pensar nisso não me levaria a lugar nenhum. Este jogo Otome nunca seguia a própria lógica. E além disso, Lucion era meu parceiro, então ele podia ser inconsistente em questões como essa se quisesse. Se ele fosse mais realista, eu viveria em terror absoluto do dia em que ele se revoltasse contra mim. Mas do jeito que ele era, isso era perfeito. Dentro do partner, Carla olhava pela janela. Ela tremia enquanto segurava um comunicador em sua mão. Você deve estar brincando.
Como você pode perder tão facilmente? Ela havia guiado os piratas até o Partner, e o resultado a deixou perplexa. Ela nunca imaginou que Lian pudesse ser tão poderoso. O Partner em si já havia sido um choque. Ele estava totalmente operacional com apenas 5 pessoas a bordo. Ele até funcionava com uma eficiência surpreendente. Inacreditável. Os piratas não tiveram chance. E têm perdido. Mas parece um truque. Nesse ritmo, realmente chegaremos ao território da minha família. Carla foi até Lian a mando de Misofrei, tudo para atrair os piratas até ele e os outros. Carla deveria ser a única sobrevivente. Seus dedos apertaram o comunicador. A conexão foi interrompida logo após sua primeira transmissão para os piratas. Por que você teve que falhar comigo? Se o sinal estava ruim ou se havia algum outro problema mecânico, o ruído no outro extremo aterrorizava Carla. Embora um pouco não confiável à distância, esses comunicadores geralmente funcionavam desde que a outra parte estivesse perto o suficiente. Com os piratas tão próximos, definitivamente deveria funcionar. Por que não funcionou? Frustrada e à beira do pânico, Carla jogou o dispositivo na parede. Eu nunca entrei em contato com minha casa. Eles não têm ideia de que estou chegando. Se a jovem senhora souber disso, estarei acabada. Após capturar os piratas, Lian continuaria rumo ao território da casa Wayne. A família de Carla saberia exatamente o que ela havia feito assim que chegassem lá. Mas, mais do que qualquer vergonha que a esperava lá, a ira de Misofrei a assustava além da conta. Espere. A plebeia. Carla murmurou para si mesma. Vou colocar a culpa nela por esse desastre. Sim, perfeito. Bart Forte é apegado àquela garota, então tenho certeza de que ele me perdoará por causa dela. Os outros 2 já foram deserdados, então não podem nem retaliar. Esses, posso ignorar. O Partner chegou ao território do Barão Wayne ao cair da noite. O sol se pôs rapidamente, eu disse. Para piorar, estava frio lá fora. Esta baronia não tinha um porto para o Partner atracar, então fomos forçados a embarcar em um navio menor para desembarcar. Isso, no entanto, se tornou um problema. Como você pode estar calmo em uma situação como esta? Brad gritou comigo. Ok, então estávamos meio cercados pelos soldados da baronia. Eu levantei minhas mãos no ar, principalmente por causa de todas as armas apontadas para nós. Não fique tão nervoso, eu disse. Eu me sinto tão inquieto quanto você. Não sei se você é incrível ou um incrível idiota, Greg disse irritado. Os soldados nos encaravam com cautela por causa dos 2 navios piratas que trouxemos. Bem, ok, não piratas, sendo navios piratas de verdade. Eu não podia culpar ninguém pela abordagem cautelosa. O Barão Conrad Wayne apareceu entre seus soldados, tendo sido chamado imediatamente. O pai de Carla era um homem de meia idade com uma barriga grande que se projetava além de sua cintura. Quando ele se aproximou de nós, seu rosto estava principalmente exausto, mas ao nos ver, logo se transformou em surpresa. Abaixem suas armas. Imediatamente. Assim que não estive mais encarando o cano de várias armas, eu abaixei as mãos. Senhor Brad. Senhor Conrad ofegou, fazendo uma reverência a ele sem nem mesmo me reconhecer. Faz tanto tempo. Ah, sim, claro. Brad não parecia se lembrar do rosto do velho. Senhor Conrad deu uma risada autodepreciativa. Nos conhecemos pela primeira vez em uma festa na casa de seu pai. Você cresceu muito desde então. Brad, aliviado pela explicação, relaxou um pouco. Mais importante, porque seus soldados estão tão desconfiados. Viemos em resposta ao pedido de ajuda de sua filha. Ajuda? Sr. Conrad pareceu confuso. Minha filha pediu sua ajuda, Sr. Brad. Todos se voltaram para Carla, que se tensionou sob escrutínio. Que surpresa! Eu havia instruído Lucian a ficar de olho nela, então eu sabia o quão horrível ela era. Sua câmera havia capturado todo o seu plano. Não. Ela gaguejou,
Eu consultei essa garota sobre um problema que eu tinha, e ela exagerou. Então, os olhos de todos foram para Livia. Bem, Carla me pediu para. Livia lutava. Era como se, até aquele momento, sua mente estivesse em outro lugar completamente. Ela estava realmente mal ultimamente. Toda vez que eu tentava conversar com ela, ela me evitava. O que estava acontecendo? Em parte por causa disso, quando o Sr. Conrad tentou questioná-la, eu intervim. Sua filha queria ajuda e pediu a Livia para nos apresentar. Então corremos até aqui para oferecer nossa ajuda. O Sr. Conrad olhou para mim como se dissesse, e quem diabos é você? Este é Liam Bartyford, disse Brad, me apresentando. Tenho certeza de que você já ouviu os rumores, não? Os olhos do Sr. Conrad se arregalaram. Barão Bartyford? Por favor, perdoe minha falta de educação. Bem, no entanto, minha região, pelo que sei, não precisa de nenhuma assistência especial. Você tem certeza de que minha filha pediu sua ajuda nisso? Brad estreitou os olhos para Carla. Quer se explicar? Agora encurralada, Carla tentou encarar Livia, mas eu me coloquei entre elas. Lágrimas brotaram nos olhos de Carla. Percebendo que algo estava errado, o Sr. Conrad tentou encobrir a situação. Peço desculpas, meus senhores. Ela parece confusa. Por enquanto, permitam-me convidá-los para minha casa e eu resmunguei. Esse estúpido jogo de Otome. Este mundo é especialmente complacente com as meninas da academia. Como se eu fosse deixar isso passar. Sua filha nos chamou aqui com a promessa de compensação em troca de nossa ajuda. Você sabe o que isso significa, não é, baronete? Eu gritei, encarando o homem mais velho. Não estamos brincando. Eu nunca quis o título de barão, mas agora que eu tinha, eu iria aproveitá-lo ao máximo. Esses dois também serão futuros barões, continuei, inclinando minha cabeça para Greg e Brad, e eu já recebi meu título. Até trouxe meu próprio navio e aprendi 2 navios piratas. Você não vai me dizer que tudo isso foi um mal-entendido, vai? Mas, a situação é certamente incerta. Carla está bem ali. Peça a ela para esclarecer. Entendo que você queira mimar a filhinha do papai, mas não acho que isso vai resolver. Tenho meus próprios métodos para extrair o pagamento que me foi prometido. Lucien foi gentil o suficiente para me apoiar e mover a nave para a frente. O baronete encarou a enorme forma do Partner pairando acima, ele provavelmente presumiu que tínhamos mais aliados dentro. Ele agarrou sua filha pelos ombros. Carla, o que está acontecendo? Você realmente pediu a ajuda deles? Carla soluçou e, a princípio, tentou fingir que não sabia o que estava acontecendo. Piratas? Que piratas? Eu não sei do que eles estão falando. Mesmo? Eu disse. Porque eu tenho 2 navios cheios deles prontos para te nomear como cúmplice. Isso fez ela se desmanchar. Ela confessou tudo, incluindo a armadilha de etiqueta original que ela usou para me atrair até aqui. Mas o verdadeiro prêmio foi quando ela nomeou a garota Offrey como a mentora em voz alta. Depois de arrancar todos os detalhes dela, optamos por retornar ao Partner em vez de acompanhar o baronete de volta à sua propriedade. No segundo em que eu fiquei sozinho com Livia em uma sala privada, levantei os braços e alonguei as costas. Estou exausto. Veremos como será amanhã, mas acho que vou relaxar por enquanto. Ainda temos alguns dias de folga. No primeiro dia da nossa viagem, já havíamos resolvido o problema dos piratas. Na verdade, correu tão bem que foi meio anticlimático, mas isso não era um videogame. Eu não podia reclamar de um combate relativamente tranquilo. A melhor coisa que eu poderia esperar neste mundo era um futuro de paz e segurança. A única coisa estranha era a ausência das perguntas preocupadas de Livia, sabe, como você tem certeza de que isso é uma boa ideia. Mas agora, seu olhar estava preso aos seus pés. Ela nem mesmo tentava conversar. Você está bem? Eu perguntei. Devagar, ela levantou o rosto.
Eu não entendo. Ah. Você é incrível, não é? Você não precisa de ninguém. Você pode resolver todos os problemas sozinho. Algo na maneira como ela se portava, seu tom de voz, me preocupava. Livia. Estendi a mão em direção a ela, mas ela me afastou. Ela até deu um passo atrás, colocando mais distância entre nós. Por que você sempre é tão legal comigo? Bem, por quê? A primeira coisa que me veio à cabeça foi minha desculpa usual, porque você é a personagem principal. Eu não podia dizer isso a ela. As palavras ficaram presas na minha garganta. É estranho, não é? Sou uma plebeia sem valor. Qual motivo você teria para me ajudar? Eu não tenho nada. Seja lá o que você espera, eu não posso te dar. Então, por que ir tão longe para ajudar alguém como eu? Quando eu não responde, seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio. É pelo meu corpo. Não. Não é isso. Lágrimas escorriam por suas bochechas, e o sorriso em seu rosto era tão dolorido que meu coração doía. É claro que não. Eu não sou fofa. Angie é muito mais bonita do que eu, e ela é uma dama refinada. Eu realmente não tenho nada, nada mesmo. Não há razão alguma para você me tratar gentilmente. Eu tinha estragado tudo. Ela soluçou enquanto afundava no chão, e eu não conseguia encontrar palavras para oferecer a ela. Eu me sentia patético. Então, o que você quer de mim? Ela soluçou através das lágrimas. Porque você é tão legal. É estranho. Eu não posso ser útil, não para você não para Angie. Espere um minuto, Carla e a garota Ofrey disseram algo a ela. Você não precisa ser útil, não é por isso que... Não é por isso que fazemos essas coisas por você, era o que eu queria dizer. Mas então me lembrei de como muitas vezes eu disse coisas como este mundo é um simulador de encontros, e aqueles senhores são interesses amorosos no jogo. As palavras dela atingiram meu coração como pequenas facas. Minhas desculpas se desfizeram mesmo quando eu tentava evocá-las. Eu percebi algo, uma parte de mim e do meu comportamento que eu odiava. Eu não tinha tratado apenas os interesses amorosos com desdém indiferente. Eu fiz o mesmo com Livia. Eu a tratava como protagonista, um mero personagem 2D com um papel a desempenhar. Livia estava destinada a se tornar a santa, momento em que eu planejava que ela resolvesse todos os problemas do reino, por minha causa. Em outras palavras, eu estava usando-a. Assim como Carla tinha feito. O que me diferenciava daquela garota repugnante. Meus pensamentos ricocheteavam de um lado para o outro, chacoalhando em minha mente. Será que eu já tinha realmente olhado para Livia como uma pessoa? Ou eu sempre a vi como uma peça em um grande jogo de tabuleiro, essencial para minha futura vitória? Livia chorava e chorava, com as pernas esparramadas no chão sob ela. Eu queria ser amiga de vocês, de ambos. Mas você me trata como um animal. Não seja condescendente comigo. Eu não sou seu animal de estimação, eu sou uma pessoa. Incapaz de dizer algo em minha defesa, eu fugi do quarto.